Presidente da República começou a ouvir os partidos parlamentares, vai voltar a ouvi-los, ou melhor, a ouvir os três maiores partidos, depois de 28 de maio, dia em que se ficarão a conhecer os resultados dos 2 círculos eleitorais da imigração, e em que o mais provável é a confirmação de que o Chega passou a ser o segundo maior partido no Parlamento. Ventura vai mudar alguma coisa para ficar mais perto do governo? Quem vai continuar a governar a AD, beneficiando, desde já, do PS estar nos cuidados intensivos, proibido de contribuir para qualquer percepção de instabilidade. Os socialistas têm agora de decidir se escolhem rapidamente um sucessor ou sucessora de Pedro Nuno Santos ou se esperam pelas autárquicas e só depois tratam da liderança. Estas eleições, que há 2 meses pareciam relativamente fáceis para o PS, podem causar mais um facto inédito na democracia portuguesa. O poder político pode ficar todo na mão de um só partido. Presidência da República, Governo Nacional, Governos Regionais da Madeira e dos Açores, liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Nunca tal aconteceu. Está com o Bloco Central, segunda edição esta semana. Fizemos um episódio extra logo na segunda-feira. Se não ouviu, pode ir ouvir. Eu sou o Paulo Baldaia e estou na moderação de uma conversa com os comentadores residentes Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro Cisa Vieira, começo por ti. Estamos num período antes da ordem do dia. Putin continua a fazer gato-sapato de Trump. A Europa aprovou o 17º pacote de sanções à Rússia e a Ucrânia continua a ser bombardeada. No Médio Oriente, a ajuda humanitária passou de inexistente para conta-gotas e Gaza continua a ser bombardeada. Notas sobre a atualidade internacional? Bom, quer dizer, esses conflitos são conflitos que, como já temos aqui dito, são conflitos que não são para acabar, não vão acabar tão cedo. A única coisa ilusória a este respeito era mesmo aquela ideia do presidente Trump que acabaria rapidamente com eles. A guerra no Médio Oriente, o conflito entre Israel e os palestinianos, é uma guerra que tem 3.000 anos e que vai continuar, infelizmente, muito. A situação continua-se a agravar e não vejo maneira de isto acabar. E também na Ucrânia, obviamente, nem Putin, nem a Ucrânia estão a ser capazes, a ter interesse em fazer cessar hostilidades no contexto em que se está. A única coisa interessante no meio deste tudo é que o presidente Trump começa a perceber que o envolvimento dos Estados Unidos e as promessas que fez aos americanos de acabar rapidamente com a situação, afinal não se estão a concretizar. E e depois ainda não sabemos se o vai levar a perder a cabeça com Netanyahu ou, pelo contrário, a dar-lhe carta branca para ainda mais dizimar os palestinianos, e no caso da Ucrânia se vai dizer aos europeus, então vamos lá continuar com as sanções aos russos e deixe-vos apoiar a Ucrânia, não faz nada, e continua a permitir o apoio logístico e de informações que dão, ou se pelo contrário deixa cair a Ucrânia e entrega à Rússia e ao apoio que os europeus possam dar. A verdade é que estes conflitos, as razões de fundo para eles, não são coisas que possam acabar assim, e não é a vaidade e a ignorância do presidente americano que o fariam cessar. Pedro Marcos Lopes, manda ao mundo aos teus olhos. Eu queria trazer 3 pontos. O primeiro é que Portugal também está incluído nisso, as eleições na Polónia e as eleições na Roménia. As eleições na Roménia, já falamos disso aqui a semana passada, um populista de extrema-direita, parecido com André Ventura, quase esteve prestes a ganhar a eleição, felizmente não ganhou um outro candidato, e o candidato para o europeu e democrata, com uma curiosidade, é que quando foram as eleições foram anuladas, se vocês se lembram, primeira volta, pelo Tribunal Constitucional, pelo Tribunal Constitucional Romeno, por suspeitas de intromissão.
suspeitas não, intromissão russa nos resultados. E houve um grande levantamento, inclusive por aquele grande democrata chamado J.D. Vance, o vice-presidente americano, dizendo que estava ali à vista que havia ataques contra a democracia, que aquilo era um escândalo e tudo mais. Bom, viu-se que provavelmente havia todas as razões para que isso acontecesse, porque muito provavelmente teria, e aliás isso é o que a imprensa internacional toda diz, teria acontecido outro tipo de resultados se fosse permitida essa intromissão da Rússia. E de facto o Tribunal Constitucional romeno tinha razão e as coisas, enfim, compuseram-se não por interferências, não por ataques à democracia, mas pelo bom funcionamento destes instrumentos. O segundo era a Polónia, mas a Polónia vamos ver. Também na Polónia temos uma guerra entre um democrata e um populista e não democrata, mas isso vamos andar à segunda volta. Era muito importante para a Europa, muito importante para todo o equilíbrio daquela zona e para a própria Polónia que aquele não democrata ganhasse. Eu recordo que das vitórias mais extraordinárias que existiram nos últimos anos numas eleições foram na Polónia, as últimas, onde Donald Tusk ganhou, e ganhou contra todas as previsões, porque a Polónia já estava completamente a caminho quase inevitável de não ser um Estado de Direito, com todos os mídia tomados pela extrema-direita, com incapacidade de fazer campanhas. Ainda está, não é? Exatamente, com incapacidade de fazer campanha eleitoral. Portanto, foi um feito extraordinário e era bom essa confirmação, até pela segunda questão, pelo segundo ponto que eu vou abordar, que é a Ucrânia. A Ucrânia não vou, enfim, acrescentar muito ao que o Pedro Cisa Vieira disse. É um conflito que nós ainda estamos para ver como é que se vai resolver, e eu acho que não se vai resolver tão cedo. Quer a Rússia, quer os Estados Unidos percam deixem de dar apoio à Ucrânia ou não, porque aquilo é demasiado grande para ser conquistado tudo. Vai ser uma guerra de baixa intensidade, pode até vir a ser uma guerra de guerrilha. Não sabemos se o que vai acontecer com o Trump, se vai apoiar ou não sabemos como é que a Europa vai evoluir. Portanto, estamos nesta... O que nós sabemos é que aquela guerra está para lavar e durar. E o terceiro, e com este termino, é a Gaza. Em Gaza não há nenhuma guerra. Em Gaza não há uma guerra. Em Gaza está a haver uma operação de extermínio. Não há guerra nenhuma. O que se passa hoje em Gaza é Israel está a terraplanar Gaza e está a matar todas as pessoas que queiram lá estar. É o que está a acontecer. Deixa-me só comentar isso, que é assim. O que eu acho que se está a passar em Gaza é que Israel está a fazer a guerra, mas está a fazer a guerra usando meios que, à luz do direito internacional, são um crime. São crimes de guerra. E, portanto, porque a verdade é que está a combater o Hamas e está a usar como arma no seu combate contra o Hamas a própria população civil. Não, a própria população civil não é só a questão da população. Está a matá-los, está a utilizar a fome como arma de guerra. Está a terraplanar completamente. E ontem tivemos mais um acontecimento que prova que o Estado de Israel não quer saber de mais. O Estado de Israel dizima, o Estado de Israel torna Gaza um terra plana, Gaza, e bombardeia instituições da ONU, instalações da ONU, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a 10ª vez, e ontem teve a distinto lata, peço desculpa dizer assim, de dizer, ups, desculpem lá, porque bombardeou uma coluna de diplomatas na Cisjordânia, onde por acaso ia, olha, alguém que eu até conheço, o representante português junto à autoridade palestiniana, o Frederico Nascimento. E foram bombardeados. E depois de todos os Estados, inclusive o português, apresentarem um protesto, eles limitaram-se a dizer, bom, se calhar houve um engano. Portanto, é este, em traços largos. Depois tinha outras coisas para dizer sobre o Sudão, sobre o Ruanda, sobre isto, sobre a Síria, que provavelmente a Síria vai ser um país decente, mas vamos ver. Vamos passar o ano, o próximo, a falar de guerras no mundo. Por cá, política, a maioria da AD tornou-se maior, mas não suficientemente grande para ser autossustentável. Pedro Marcos Lopes, a AD deve manter a postura de 2024, que foi aquilo que já anunciou, mantendo a abertura para negociar com todos, ou precisa mesmo de fazer uma opção e negociar um acordo mais abrangente para a legislatura? Em bom rigor, em prol da estabilidade, era bom fazer um acordo, enfim, escrito ou não escrito, mas uma espécie de
uma aliança que permitisse estabilidade no Parlamento, onde não se tivesse que estar a negociar com um e com o outro em qualquer circunstância, em qualquer diploma. Mas só se isso não é possível, nem provavelmente desejável. Eu acho que nesta situação o Partido Social Democrata tem duas grandes responsabilidades. Tem a responsabilidade de governar, e a outra responsabilidade é de manter uma linha absolutamente vermelha contra o Chega, em relação ao Chega, e o que está para o lado, que é a buscar o apoio do PS. Eu acho que essa tem que ser a linha da governação. Acho que o PSD tem que fazer isto. Só que o PSD não pode, enquanto o PS, vou começar pelo PS, enquanto o PS deve, na minha opinião, apoiar o governo, eu digo apoiar, eu não estou a... Não me estou a enganar na palavra. Apoiar o governo do PSD nos seus principais dossiês, nas principais, no orçamento, em leis importantes, porque convém ao PS, não só ao PS, convém ao PS, mas convém ao país que haja um acordo. Um acordo não escrito, um acordo onde o PS faça do esse... tipo Marcelo Rebelo de Sousa com Guterres, parecido, exatamente, no final da exatamente. Que permita ao PS regenerar-se, onde permita ao PS crescer, e que permita dizer aos portugueses que tanto o PS como o PSD estão mais interessados nas políticas e no país do que propriamente andarem-se a batalhar. Que, na minha modestíssima opinião, é uma das razões do crescimento de forças antissistemas. O facto de haver uma ideia de que não há uma colaboração. Por outro lado, se o PS tem o dever, na minha opinião, o dever, para manter o Chega fora da esfera, o dever de apoiar esse governo, também eu quero que haja uma reciprocidade em relação ao Partido Socialista. Porquê? Porque vai haver a vertigem, eu já falei disso na segunda-feira, vai haver a vertigem da AD de tentar asfixiar o PS e ser a alternativa face à extrema-direita. Portanto, o que eu espero é que não haja vontade do PSD de humilhar o PS e tentar este abraço de urso que é muito, como direi, muito apelativo para quem estiver a liderar o PSD. Tentar que seja a força democrática que vai, enfim, combater a força não democrática. Tem consequências. Mas isto futuro, é péssimo para o país, péssimo para o sistema, e eu espero que haja bom senso do PS a apoiar a governação e haja bom senso do PSD não humilhando o PS e permitindo crescer, porque isso é o que salvaguarda a nossa democracia. Pedro Xavier, estava o Pedro Marcos Lopes a falar do PS, deve fazer valer os seus direitos, fazer algumas exigências em troca deste apoio, uma oferta de um período mínimo de estabilidade, ou deve simplesmente fazer-se de morto e dar garantias mínimas, viabilização do programa, orçamentos e deixar andar até se reorganizar sem se comprometer com nenhuma negociação? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Não se pode fazer de morto, é o terceiro, não. é o segundo, não, ou será o terceiro maior grupo parlamentar, portanto não pode fazer-se de morto, tem que ter posição sobre os assuntos, isso é evidente, e por outro lado também não deve comprometer-se a viabilizar tudo o que o governo pretenda. Não me faz sentido isso. Eu vou repetir aquilo que disse no início da legislatura passada, e que se provavelmente tivesse sido seguido pelo Partido Socialista não estávamos agora onde estamos. E vou dizer só o que é que muda relativamente à legislatura passada, que até eu acho que simplifica a tarefa do Partido Socialista. No início da legislatura passada eu disse, o Partido Socialista deve dizer o seguinte: nós não votaremos nem proporemos uma rejeição do programa de governo, o que significa que o governo pode entrar em funções, nós não votaremos moções de censura, ou não apresentaremos moções de censura, e nós viabilizaremos os orçamentos abstendo-nos. Nós abstemos-nos em matéria orçamental. E depois, dizia eu na altura, devia estar disponível para discutir questões que fossem questões de regime. E pronto, isto significava, eu estou a fazer a minha oposição, o programa, eu não tenho obrigação nenhuma. Lembras-te que na altura, quando o governo iniciou funções, o Luís Montenegro e alguns ministros relevantes diziam, o PS, depois de ter viabilizado o programa de governo, sim, tem a obrigação de aprovar as medidas do programa de governo. Não tem nada. Não tem nada. A única coisa que pode dar é condições de governabilidade a este governo.
como devia ter dado ao anterior e devia ter deixado isso claro logo desde o início. Mudaram algumas coisas. Por exemplo, enquanto que no Parlamento anterior, se o PS e a esquerda votassem num determinado sentido, derrotavam o grupo parlamentar da AD mais Iniciativa Liberal, agora já não é assim. A AD tem mais votos do que todos os grupos parlamentares à sua esquerda. A AD não precisa de mais... se porventura os partidos todos à esquerda da AD votarem contra uma proposta de lei do governo, ainda assim o governo... Ela só cai se o Chega também votar contra. Se o Chega também votar contra. Isto não era assim no Parlamento anterior. Portanto, o governo ganhou aqui mais margem de manobra e o PS também, de alguma maneira, ganhou outra margem de manobra. Já não é obrigado, já não pode ser vítima da chantagem de o governo lhe dizer tens que aprovar isto. Não. Sem dúvida. Vocês têm essa medida, reduzir os impostos, é uma medida muito importante para o seu programa. Olha, isso fica a saber. Aquilo que nós nos Mas também disse isso antes, não é? Pois e disse. depois Eu foi acho obrigado que a voltar atrás. agora que o PS está numa situação mais difícil, devia mesmo fazer uma declaração explícita dizendo o seguinte: nós não vamos rejeitar o programa de governo, nós não vamos propor nem aprovar moções de censura ao governo e, a não ser que obviamente haja crimes ou coisa assim, mas em circunstâncias normais não o faremos, abster-nos-emos no Orçamento de Estado, não nos vinculamos a mais nada, mas as condições para que isto aconteça são que o Governo não aprova uma revisão constitucional, nem aprova uma lei orgânica sem a aprovação do PS. É só isto. Ou seja, o Governo pode governar desde que não queira mexer nas questões básicas do regime. E, aliás, eu acho que a AD não tem interesse nenhum em abrir um processo de revisão constitucional para começar a ser vítima do Chega, a dizer que não querem fazer as medidas que eles propõem. Portanto, eu diria isto. Nós damos-vos condições de governabilidade desde que vocês não façam mexidas em temas de regime contra a vontade do PS. Pronto. E é muito simples. A partir daqui, o Governo vai falar com todos. Quer fazer aprovar uma medida, vai falar com o Chega, vai falar com a Iniciativa Liberal, ou se achar que o seu interlocutor é o PS tem que dizer, isso está de acordo com o meu programa, com os meus valores, etc. Tudo bem. Não está, eu não aprovo e não estou vinculado a aprovar. E eu acho que se estas coisas forem ditas claramente e com autoridade, ninguém vai pensar que o PS abdicou de fazer a oposição ou que passou a ser a muleta do Governo. Agora é preciso falar com clareza e dizer estas são as balizas e não andar em zigue-zague. Já lá vamos, não tem liderança. Já lá vamos a isso. E essa parte... Também, a meu ver, é muito simples. Vamos já dar um salto para aí, voltamos a seguir a Ventura e a Marcelo Rebelo de Sousa, vamos já ao Partido Socialista para perguntar sobre a questão da liderança, estando o PS fragilizado, como estavas a dizer, Cisa, pela dimensão da derrota, e isso condiciona obviamente a ação política, com as autárquicas à porta, deve resolver rapidamente a questão da liderança ou é preferível não atrapalhar as 308 eleições locais que estão aí ao virar da esquina? Vou dar a minha perspectiva, que é uma perspectiva de alguém que não é militante do Partido Socialista e, portanto, não tem intervenção nesta coisa. Mas olhando de fora, eu diria o seguinte: para uma organização que está na situação que o Partido Socialista se encontra, é bom que o processo de liderança seja ao mesmo tempo um processo de reflexão sobre o caminho futuro do partido. Isso implica que leva algum tempo. E, portanto, não faz sentido estar a escolher um líder agora sem sequer se saber o que é que os militantes e as estruturas do partido querem reagir, que análise fazem do que se passou nestes últimos anos e do caminho que devem seguir. Portanto, dê-lhes tempo. Isto também tem outra vantagem. Vai permitir aos autarcas poderem disputar as suas eleições sem estarem a ser contaminados com coisas como de que lado é que eu estou, que candidato é que eu apoio, o que é que eu quero, o que é que não quero. É possível ao Partido Socialista ter uma liderança interina, Carlos César, que digamos assim... Como é que ele assume esses compromissos que estavas a falar? É muito simples. Nesta altura... De apoiar o governo... Nesta altura, a única coisa que ele tem que dizer é assim: eu, como líder interino do PS, digo desde já que nós não vamos rejeitar o programa de governo e, enquanto eu estiver nesta função, que é meramente interina, o Partido Socialista não vai tomar nenhuma iniciativa. Sim, também não há orçamentos para aprovar. Não é preciso fazer muito mais.
Não, pode haver um orçamento para aprovar, mas é como eu digo, o voto do Partido Socialista não é necessário para aprovar o orçamento. Ao contrário do que aconteceu na última legislatura, em que foi necessário que o PS viabilizasse expressamente... Sim, mas viabilizava, bastava a abstenção, como agora basta a abstenção. Não, se o Chega votasse contra o orçamento e os outros partidos de esquerda votassem contra, o orçamento chumbava. E, portanto, por isso é que o PS teve que dar uma espécie de uma cambalhota relativamente ao orçamento, que não foi completa, porque o Pedro Nuno Santos no início tinha dito é praticamente impossível nós viabilizarmos o orçamento. Foi esse praticamente impossível que lhe permitiu viabilizar o orçamento sem entrar em total contradição. Mas eu acho que é muito mais claro e muito mais compreensível, perceptível para os eleitores que se diga: vamos deixar governar desde que vocês se comprometem a não mexer nas estruturas fundamentais do regime democrático e do Estado de Direito. Pedro Marcos Lopes. Pois, eu não tenho a mesma opinião do que o Pedro Cisa Vieira sobre a questão da liderança do Partido Socialista. Eu acho que a questão da liderança do Partido Socialista deve ser resolvida amanhã. Não é daqui a 2 meses, não é daqui a 3, não é daqui a 4, não é daqui a 5. Quando eu digo Outros amanhã... estatutos, amanhã certo, Em 24 horas. Em 24 horas. Como o tempo que demora a acabar com a guerra da Ucrânia. Eu acho que se os prazos mínimos têm que ser... é o prazo para que o secretário-geral... Em julho teríamos um congresso. Exato, o mais depressa possível, segundo as normas. E porquê? Eu vou dar a minha opinião. Primeiro lugar, tudo o que seja alargar este processo de eleição do próximo secretário-geral é o aprofundar da divisão do Partido Socialista com os seus militantes e, sobretudo, com a sociedade civil. Porque o que vamos assistir, inevitavelmente, durante esses 5 ou 6 meses, são as guerras costumeiras intrapartidárias. É fatal, porque vão estar os candidatos no terreno, de uma maneira clara ou de uma maneira menos clara. Vamos saber pelos jornais e pelas redes sociais as guerras, se o António da Silva de Bragança apoia os candidatos o vão estar nas obviamente. Os autarcas vão decidir. Esse é o primeiro tudo, que é tudo o que o Partido Socialista não precisa hoje. Que é uma das coisas que está a deteriorar os partidos, é estas guerras internas que nós sempre soubemos que existiam, estarem a aparecer. Este é a primeira minha defesa para que seja rápida a eleição do líder. Segundo ponto tem a ver com o seguinte. Eu sei, ou julgo saber, que é muito importante para o Partido Socialista se reorganizar, redefinir as suas metas, ver para quem é que quer falar, porque há muito tempo que o partido, nós não percebemos bem para quem é que o Partido Socialista, encontrar se calhar novos protagonistas. É verdade tudo isso. Nada disso é evidente. Agora, o que me diz a vida e o que eu tenho visto para trás é que isto sem um protagonista a liderar, a puxar este tipo de carroça, não vai lá, porque as estruturas intermédias não se conseguem entender. Tens que haver um processo de liderança, é nos partidos em todo lado, para que isso seja efetivo. Terceira razão. A terceira razão tem a ver com aquilo que nós estamos a viver. Quer dizer, nós estamos a viver um período internacional muito complicado. Podemos ter problemas internos, como temos tido durante muito tempo, com o Ministério Público, com problemas diversos, e não é... Eu acho que os portugueses não iam perceber que numa situação destas não aparecesse um líder perfeitamente legitimado a ter uma voz, a dizer o que pensa. Quer dizer, isto para mim era incompreensível. Mas eu quero dizer que isso é claro. Para mim é absolutamente incompreensível. Eu acho que até era suicida para o Partido Socialista não se despachar nos tempos normais, não é aquela ironia do Pedro, a ter um líder. Porque isto era, de facto, incompreensível, na minha opinião. Por estas 3 razões, a que acrescento uma menos significativa, que é a questão das autárquicas. Quer dizer, o presidente do partido tem que ter uma voz importante. É uma voz importante neste processo.
Tem que aparecer, tem que os liderar. candidatos autárquicos já estão interessa, são escolhidos, ou os que não estiveram vão ter que ser escolhidos antes do Congresso. Eu não disse os escolhidos ou não escolhidos. É uma presença fundamental numas eleições. Eu não estou Ter nada um líder. convencido que Ter os um líder. candidatos autárquicos Bom, bem, é que se não... isso é um problema grave. Isso é um problema muito complicado. Porque quando um partido teme tanto um líder, está a cavar a sua própria sepultura. Nem sabemos quem é. Mas há aqui um problema nas autárquicas que eu queria trazer para cima da mesa. Mas digo, o meu argumento das autárquicas é absolutamente secundário. Os 3 primeiros, eu acho que são Mas relevantes. deixa-me lá pegar nas autárquicas. Posso só comentar aqui isto, que é assim. Primeiro, se nós tivéssemos na iminência de ter umas eleições legislativas, ou seja, se ainda tivéssemos que definir candidatos autárquicos, obviamente a liderança era importante. Como eu acho que o ano passado, neste momento, que haver primeiro liderança. Neste momento, não creio que os militantes do Partido Socialista estejam com grandes vontades de criar problemas aos candidatos autárquicos, etc. Eu, francamente, acho que não. E segundo, há uma outra coisa. O grande problema que eles já têm foi a enorme derrota que o Partido Socialista teve em muitos dos sítios. Ganhou em 33 municípios. Esse é que é o grande problema. O ano passado ganhou em 139. Em 306, 10%. Esse é que é o grande problema. São muitos municípios onde o PS tinha as câmaras ou tinha a aspiração a liderar a Câmara e que de repente perde imensos votos e vê eleitores que eram seus a votarem noutras forças políticas, quebrando uma barreira psicológica que tem sempre o seu efeito. Esse é que foi o grande desastre do Partido Socialista. Esta é a primeira. Mas a segunda que eu queria dizer é o seguinte. Eu não sei se vocês conhecem o Carlos César, mas eu acho que nestes tempos o PS ter um líder interino como o Carlos César, que tenha... Se o Carlos César é assim tão bom, que tenha o melhor é ser candidato. Que tenha autoridade, que não tem muito mais aspirações políticas e que pode pôr ordem na casa enquanto o partido está a passar por um processo de, digamos assim, escolher uma nova liderança num contexto particularmente difícil. Eu quero só fazer uma pergunta, porque é uma das coisas que... Repara que eu vou-me sempre ficar firme, porque já dei a minha opinião, certo. O Dr. Cisaveira já deu a sua e ficamos completamente... Cada um na sua. Não, concordamos em discordar. Estávamos a falar agora do desastre que foi em termos de municípios. Até há 2 meses, 3, as autárquicas eram umas eleições altamente favoráveis ao Partido Socialista, tem 38 de vantagem sobre a AD, iria ganhar estas eleições, ou vamos ver, ainda faltam 4 meses. Se perder a liderança da Associação Nacional de Municípios, o poder fica todo para a AD, isto nunca aconteceu, é uma travessia do deserto que terá que ser longa, isto é mesmo pensar que a legislatura vai durar até ao fim, com uma fraqueza tão grande do PS. A última levou 10 anos a recuperar. Primeiro, eu acho que os ciclos políticos em Portugal tendem a ser de 2 legislaturas com exceções. Quer dizer, tivemos 10 anos de Cavaco Silva, tivemos... Não tendem a ser, tendiam. Agora, quer dizer, a ver, são os miniciclos de que fala Marcelo. É o que eu estou a dizer. Houve, obviamente, estes miniciclos que foram interrompidos por razões absurdas. Quer dizer, as últimas legislaturas foram interrompidas por razões absurdas. Vamos ver como é que as coisas continuam. Eu acho que o PS tem que estar preparado mesmo para fazer um exercício de refundação, que é um exercício complicado e que deve julgar com muito cuidado para não lhe acontecer o que aconteceu aos socialistas franceses, que passaram por 10 anos de Macron e não está claro que venham a ser, no próximo ciclo político, uma força política relevante. Portanto, eu acho que aí o Partido Socialista tem que fazer o seu tempo. A AD também convém que o governo governe. Portanto, os únicos a quem convém instabilidade, ataques, etc., são aqueles que sentem que o movimento de crescimento está atrás deles, que são o Chega. Portanto, nesse aspecto, se pensarmos objetivamente nos interesses de cada um, há isto. Sobre a questão das autárquicas, eu tenho a noção que as autárquicas são eleições diferentes. Vocês pensem, por exemplo, que as autárquicas de 2021, o Partido Socialista teve derrotas importantes, designadamente em Lisboa, e ainda assim, um ano depois teve uma maioria absoluta. Portanto, são mesmo eleições em que os candidatos, as realidades locais têm muita importância. Mesmo nas europeias, possível o governo perdê-las. A questão da Associação Nacional de Municípios é uma coisa mais
de representação institucional de poder efetivo. Agora, estás-te a esquecer ainda de outra coisa, que tu estás a dizer, fica tudo concentrado no mesmo partido, mas, quer dizer, daqui pouco tempo depois das autárquicas vai haver eleições presidenciais e está longe de estar adquirido que o candidato do PSD venha a... É o Paulo Valdaia. Portanto, é o Paulo Valdaia não que acho, Marcos Mendes ganha. Eu acho mesmo... não tem candidato. Eu acho mesmo que o tema todo é o seguinte. É preciso, para a saúde da democracia, do regime democrático, que haja partidos com capacidade de se alternar no poder. E por isso, a função essencial do Partido Socialista é manter-se e reforçar-se como alternativa credível ao poder dentro das forças democráticas e pronto, porque sabemos, e portanto, aquilo que deve dizer, volto ao meu ponto, é a AD tem condições por nós para governar, desde que não tome a iniciativa de mexer em leis fundamentais do regime com entendimentos com outros que o querem alterar. Pedro Marcos Lopes. Simples. Ora bem, vou falar das minhas eleições favoritas, que são as autárquicas. Só votas numa, não? Não, votem. Não, gostava de votar pelo menos em 3 desta vez. Porto, Lisboa e Cascais. Mas... Não tens nenhuma ligação a Cascais. Porquê que não preferes votar na Amadora? Tem lá um candidato em que acredita, João Maria João. Ou em Avis, quer dizer... Olha, em Avis, para que também era uma ideia, mas... Bom, a Avis pelo menos resistiu à enxurrada em Porto Alegre do Chega, já não é mau. Bom, quanto às autárquicas, as autárquicas, não vou repetir o lugar comum, são eleições especiais, mas nós temos aqui um novo dado, que é o Chega, que é um dado em todo o xadrez político português. E há aqui uma parte curiosa, que é a seguinte: até domingo, nós estávamos convencidos, ou eu estava convencido, que o PS tinha a hipótese de ter um belíssimo resultado nas eleições autárquicas, porque havia uma estratégia que o Chega estava a utilizar e que vai utilizar ainda mais, que é muito simples, que é chegar ao tipo descontente do PSD num determinado município, porque há sempre descontentes, porque para ser escolhido um presidente da Câmara há um tipo dentro da organização do PSD que mas é sempre que também preterido. Isso não chega e não, acontece. calma. No PS, digo, não, acontece. calma. Oh, já me adiantou, quer dizer, isto é um moderador que sabe mais. Esquece. Não sabia que ias Não faz mal. Portanto, o que eu dizia era o que ia acontecer, estava convencido disto. Como o Chega tem muito dinheiro, não só porque tem muitos financiadores, mas tem muitas subvenções e cada vez tem mais, não é? É facílimo chegar a um tipo qualquer descontente do PSD e dizer-lhe: olha, tens aqui 50 mil euros ou 100 mil euros, faz uma campanha ótima e dividia o PSD. Ora bem, tu já adiantaste, mas era essa a minha linha. O que nos disse domingo, o que nós ouvimos domingo, é que provavelmente há uma situação que pode ocorrer igual no Partido Socialista. Dir-me-ás, ou direi eu a mim próprio. Bom, eu acho mais possível um indivíduo do Chega, ia dizer um nome, mas até era próximo dos ciganos. Portanto, um chegano. Um indivíduo, é assim que ele se chama. É mais difícil. Chegano. Diria eu, é mais fácil o indivíduo chegar junto do PSD, de um tipo que era do PSD, que até tinham ligações anteriores, e diga, tens aqui 100 mil euros para fazer uma campanha, do que propriamente chegar ao pé do indivíduo do PS. Mas é esta a repara uma coisa, Pedro, são 306 municípios. Nem todos eles precisam de 100 mil euros para fazer uma campanha. Há uns fazes mais barato. Não, é o que eu digo. Há uns que é mais barato. Uma campanha, repara, era 30 milhões. Para os nossos ouvintes. 30 milhões por partido. Mas nós estávamos aqui, quer dizer, não é fácil. Uma campanha em Lisboa, para a autarca, não se faz menos por 300 ou 350 mil euros por baixo. Por baixo. Uma campanha, mas é o que custa. Eu sou do tempo em que se davam canetas. Mas eu sei. E canetas também custam dinheiro. Portanto, com este panorama de que há uma possibilidade que houve votos perdidos do PS diretamente para o Chega, essa possibilidade também aparece, pode acontecer em relação a pessoas do PS que estão descontentes. Aliás, isto acrescenta que o nível de descontentamento por algumas, digamos, conselhias do PS,
que ainda não tem candidato. Bem, se o Chega tem Vai- mais autarcas que o Vai. PS... Não, a questão dessa é que se não ter, é que o líder ainda para algumas coisas. O Jorge Coelho, no Partido Socialista, sabia parar estes descontentamentos. Não era líder, mas sabia como é que devia de lidar com isto. Pôr as pessoas no lugar para não arranjarem O confusão. César, acha que o César faz o Não, mesmo. mas o César não é líder do partido, Tá bem, nem vai ou ser. Como estavas a dizer, o Jorge Coelho Mas nem também vai não ser, era. está bem, mas tinha um líder. Agora, o Carlos César não é líder de partido nenhum, nem vai ser, a não ser que se candidate. Era uma Vamos lá boa opção. deixar o PS refletir sobre aquilo que tem que fazer. É já este sábado que há uma Comissão Nacional para tomar algumas destas decisões que estamos aqui a discutir. Regressamos a Marcelo Rebelo de Sousa para perguntar, Pedro Cisa Vieira, se ele deve forçar a AD a procurar um entendimento mais alargado com garantias de estabilidade ou não tem nada para propor. Quer dizer, ele está para sair, alguma coisa ele deve querer conseguir. O que é que ele vai fazer? Diz que não nomeia o Luís Montenegro primeiro-ministro se não tiver um acordo escrito, não. tal como fez o Na verdade, Não trates mal o moderador. Cavaco Na verdade com- disse, não sou eu não proponho acordos. O Presidente da República é que disse exatamente coisa parecida com isso antes das eleições. Paulo, desculpa lá. Eu acho que as pessoas Estás não- muito moderador hoje. Pô, eu gosto de ti quando és menos moderador, Não, homem. É este o teu papel no programa. Eu francamente acho que os políticos devem, tanto quanto possível, manter toda a flexibilidade tática perante situações cujos desfechos eles não controlam absolutamente. Citando Álvaro Cunhal. Às vezes podem ter que forçar uma coisa para fazer acontecer. Se não, é melhor reservarem a sua liberdade. Se não, fazem estas coisas que é, eu vou exigir isto. Eu lembro que o Presidente Cavaco Silva dizia, eu sei exatamente o que vou fazer no dia a seguir às eleições, tenho tudo na minha cabeça, logo a seguir, não no meio... sabes, Depois teve que engolir outras coisas. Nós não eu acho vamos que- cortar visto pensões. aí é assim, visto do lado de Cavaco Nós Silva, não vamos. obrigou a que houvesse um acordo Mas queres melhor? escrito Queres melhor? entre Passos PS Coelho. e os outros. Nós não vamos cortar pensões a 3 dias das eleições. O que é que fez passar? Uma semana? Cortou. Mas deixa-me citar. Com o Gouveia e Melo na presidência, Deixa-me estava citar. demitido no Deixa-me dia a seguir. ajudar o Pedro Cisa Vieira. Não é o Cisa Vieira que conhece. Mas no fundo, o Cisa Vieira enunciou a máxima mais conhecida do Dr. Álvaro Barreirinhas Cunhal. Exatamente. O máximo de flexibilidade tática no máximo de rigidez estratégica. Exatamente. E é por aí que Marcelo tem que ir. Então vamos Marcelo, a alguém que mas não tem deixa-me dizer uma rigidez coisa em relação a tática Marcelo. nem Deixa-me dizer uma coisa em estratégica. relação ao Marcelo. Eu não... As circunstâncias são o que são. E não vou citar o Ortega Gasset, não... Já estava já o toda a Cunhal, gente- deixou estar sozinho. já fiz as citações do tempo. Marcelo Rebelo de Sousa teve muitos erros. No segundo mandato foi um mandato, digamos assim, para esquecer. Mas as circunstâncias também não o ajudaram. Mas o facto é que hoje por hoje, desde aquele dia 7 de outubro, que o Presidente da República se tornou absolutamente irrelevante no xadrez nacional. E ele devia perguntar. Nós vamos voltar a ele. Ele devia muitas vezes perguntar se eu queria dizer isto. É que nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Não nos podemos... E anda toda a gente esquecida. Do parágrafo. Repara uma coisa. Se eu tenho que aquele falar parágrafo não do tal existisse... líder que ficou em Certo. segundo ou vai ficar em Se segundo. aquele parágrafo, presidenciáveis. se aquele parágrafo não existisse, ainda estava o governo do Partido Socialista com maioria absoluta É a tua em convicção. funções. É a tua convicção. Havia muito, até em Belém, mas vamos deixar para outra discussão. Tu não queres Quem que eu fale pensasse mais, o por isso é que eu me contrário. calei. Cisa Vieira, o que é que podemos e devemos esperar de André Ventura? Ele já começou a falar em alternativa de governo, mas também diz que por ele vai haver sempre estabilidade, vai assumir o lugar da oposição e opor-se a Montenegro, mesmo depois de se abster do programa de governo, para dar uma ideia de que está a O viabilizar André o governo. Ventura é a pessoa que tem maior flexibilidade É tática isso que eu que eu não conheço. sei. Há gente que até podia E dizer que ele era estratégia. oportunista. Não, Há gente tu, que até claro. podia dizer que é oportunista, mas o que eu estou a dizer é, e tem a enorme vantagem de poder dizer hoje uma coisa, amanhã o seu contrário, e isso ser absolutamente irrelevante aos seus apoiantes e dentro do seu partido. Se Pedro Nuno Santos diz é praticamente impossível nós viabilizarmos o orçamento
todos lhe cobram o facto de ele ter viabilizado um orçamento a dizer entraste em contradição. E ele, coitado, bem pode dizer, mas eu disse praticamente impossível, não disse que era absolutamente impossível. E todos quem? O André Ventura pode dizer hoje uma coisa, amanhã exatamente o seu contrário. E isso passa-se muito frequentemente. E para os seus eleitores, e dentro do seu partido, onde ele não tem ninguém que o contrarie, isso é absolutamente irrelevante. Portanto, ele tem o máximo de flexibilidade tática e tem um objetivo. O objetivo é ser primeiro-ministro. O objetivo é, antes de ser primeiro-ministro, ser o líder do partido mais votado em eleições legislativas. E, portanto, ele vai, com o máximo de flexibilidade tática e com o instinto político que lhe conhecemos, estar a alimentar o governo, a tirar-lhe a mão, a atacar Montenegro, a fazer o que seja que contribua para esse objetivo. Eu não tenho dúvidas que o próximo alvo é a maioria da AD e o lugar de Luís Montenegro. E, portanto, é com isso que podemos contar, e eu acho que a AD, dentro daquela coisa que é o jogo é a 3, não é? E agora tem, apesar de tudo, deveria esperar mais estabilidade do lado do Partido Socialista, sabe que dali vão chegar os maiores problemas nos próximos anos. Para cair no Parlamento vai precisar sempre do... O Chega nunca fará sozinho, não é preciso fazer cair. Basta tornar a situação tão instável, as instituições tão descredibilizadas, a situação pessoal de Luís Montenegro tão posta em causa, para que a fragilização do governo de alguma maneira beneficie aqueles que neste momento parecem ser os líderes da oposição. Nossa. Pedro Marcos Lopes, pegando por aqui, estará mais agressivo o André Contribuição Ventura? Para a melhoria do país? Não é de esperar. Ventura deixará cair a Spino Viva ou vai, como fez no debate, aliás, com Montenegro nestas legislativas, não vou lá Spino Viva, mas vai voltar com a CPI, vai querer espetar a faca e ficar ali a mexer? André Ventura vai fazer todos os possíveis e os impossíveis para que existam eleições o mais depressa possível. Vai explorar ao limite a questão Spino Viva, vai tentar arranjar outras questões parecidas com a Spino Viva. Não tenho dúvida nenhuma de que se achar vantajoso para esse objetivo, não propriamente para o país, mas para o objetivo de conquistar, de ter eleições mais depressa, fazer a CPI, não tenho dúvidas que a vai fazer. Mas com CPI ou sem CPI, o André Ventura vai tentar destabilizar por todos os meios possíveis e imaginários as instituições. Vamos assistir se já tínhamos aquele espetáculo pouco triste, pouco digno na Assembleia da República, vai piorar. Aliás, já começou. Ontem o líder da oposição, ontem é terça, este programa sai quinta-feira. Vai ter que usar. Não, mas foi à quarta. Foi quarta. Ele pôs um vídeo no Twitter a fazer, obviamente, bullying já com o Bloco de Esquerda. Para lá, apontar para a plaquinha, isto é tudo para deitar abaixo, nós é que vamos ocupar isto. Portanto, isto é apenas o introito. E depois, como eu temo que possamos vir a ter outra vez um Presidente da Assembleia da República que é um cooperante com André Ventura e a sua estratégia, portanto vai ser vai ser um fartote. Mas esse é o objetivo, porque o objetivo de André Ventura é ser Primeiro-Ministro e ele sabe que só chegará lá se, a breve trecho, se houver um implodir do país. Já recomeçou a campanha das presidenciais, mas vamos deixá-la para o próximo episódio. Só quero fazer uma pergunta aqui aos dois. Começa a ser tarde para o PS pôr o seu candidato no terreno, Cisa Vieira? Então, até vão escolher o candidato sem líder. Vão escolher o candidato sem líder, não é? Não é preciso líder, depois tem que escolher candidato também? Presidencial. Sim, não. Desculpa lá. Não. Mas andamos claro a brincar. Que não. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Escolhemos um líder um dos exemplos de um líder que se amarrou a uma posição que lhe retirou depois margem de manobra foi um líder do Partido Socialista que diz que comigo o Partido Socialista apoiará explicitamente um candidato que venha da área do partido. O que é que isso tem a ver com o que eu digo? Quer dizer, não é preciso. O PS já teve mais do que uma eleição
em que não Vamos lá apoiou ver. explicitamente nenhum candidato. Não é isso. Quer dizer, eu tenho perfeita... E já esteve Desculpa lá. dividido em várias. Vocês, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Quer dizer, o que é que... Vamos lá ver. Posso dar a minha razão? O PS não Posso dar a precisa de minha apoiar razão. um candidato para O haver PS, candidato. desculpa lá, vamos lá ver se a gente se entende. Não é questão do PS. O que eu digo em relação a esta circunstância é que o líder, a nem que seja para dizer que não apoia ninguém, valha-me Deus. Olha, quem está em melhor condições do que isso, do que um líder interino como o Carlos César. Olha, pior. Ainda vai ser o candidato presidencial, o Carlos César. Provavelmente, sei lá, já estou a ver que tem aqui um apoiante, por acaso não. Estou a intrigar e não é verdade. Eu realmente custa-me perceber como é que as pessoas podem achar que o Partido Socialista, com um Presidente da República, seja com um candidato, seja para dizer que apoia um X, seja para não dizer nada. Quer dizer, ter uma decisão como ser para o Presidente da República. Provavelmente decisões graves que possam acontecer neste momento. Ter que reformar o partido. Sem líder. Sim. É o que vocês É acham. possível Nós já tivemos- é possível ir a congresso Nós e já cada tivemos candidato uma levar o seu eleição, candidato uma eleição presidencial. presidencial. Mas Já tinhas tivemos líder ou não? Penso que tinha líder na altura ou Tivemos não? 2 eleições presidenciais em que os órgãos do partido, não é o líder sozinho que toma essa decisão, tomaram a decisão de não apoiar nenhum candidato. Houve um caso em que tivemos a Maria de Belém de um lado e o António Sampaio da Nova. Os quadros, os militantes, os apoiantes do Partido Socialista dividiram-se entre os dois e depois também noutra eleição Pedro. entre Manela Alegre. Quer dizer, eu acho que isso é francamente uma eleição onde a posição oficial do partido é o que pesa menos. O PSD tem uma grande vantagem por estar Agora o PS vai explicitamente a funcionar como apoiar o coletivo. Luís Marques Mendes. Desculpa, lá vocês todos dizem, não é o coletivo, é a nova forma de... Cavaco ganhou o política. Temos PSD como candidato Desculpa presidencial. lá. Não, mas eu não vou buscar... Mas eu repito, não é essa a questão. Quer dizer, o que eu ouço Eu acho que é há um outras coletivo. prioridades, É um mas coletivo. Portanto, o coletivo é o Um partido coletivo que agora vai decidir. Só falta arranjarem o Comitê Central. Um partido é um coletivo. Quando um Estás partido muito acha que é Gouveia só Mel, um líder, Pedro Marcos Lopes. começa-se a Gouveia Mel. desfazer. Quando um líder acha que ele sozinho pode, ou com uma pequena clique, pode puxar por um partido e fazer mudanças, Não Vamos faças, fechar. não transformes as coisas. Guardem na memória esta discussão, ela vai ser continuada no próximo episódio. Eu espero que Este não para o está a chegar PS. ao fim. O episódio não para o PS. Esperas que não haja episódio? Não, eu espero que para o bem do Partido Socialista, que eu acho Haja outro episódio do Bloco fundamental, que seja forte para se contrapor ao PSD e o PSD ao PS, o PS tenha um líder e já tenha Certo, decidido vai ter, deixar de querer certeza. funcionar como um coletivo. Vai ter. Vai? Vai. Pelo que tu dizes, também defendes E daqui depois, a 6 meses, e não é? depois tem um estatuto que o líder também tem que cumprir e há decisões que se Pois, tomam. exato. Vá. Mas Bloco isso, Central mas dos é outra Interesses coisa. connosco. Isso é outra coisa. É sério, eu vou-te recomendar ao Almirante Gouveia. Estamos a chegar ao fim do episódio. É chegado o momento de fazer as habituais sugestões culturais: música, cinema, teatro, exposições, livros. O que é que recomendas, Pedro Marcos Lopes? Bom, para já recomendo um castigo ao Paulo Baldaia por coisas que não posso aqui revelar. Em segundo lugar, agora, muito a sério. Eu, enfim, quem ouve isto já há quase 20 anos sabe que eu gosto muito de livros e não há nada que me entusiasme mais do que ler um livro que eu considero fantástico. E eu li recentemente... agora vou fazer de Pedro Marcos Lopes, mas o grande prazer é ter um livro para ler e não o fazer. E eu li recentemente um livro a contragosto. Ou seja, eu não estava com vontade de ler esse livro, mas fui muito influenciado pela minha mulher e por alguns dos meus amigos que praticamente me obrigaram a ler o livro. E eu estou-lhes muito grato. Então não o leste a contragosto. Sim, iniciei a leitura a contragosto. Que chama-se As Malditas. As Malditas é um livro da Camila Sousa Vilala, que é uma escritora argentina, e é um livro absolutamente extraordinário. E é fascinante perceber como é que um livro tão violento, tão cru, tão marginal, consegue ser um livro de uma beleza absolutamente extraordinária. Um livro lindo. É uma história de uma mulher, que é um travesti, que é a Camila, que a história dela e a história do seu grupo de amigas, que são também travestis, em Córdoba,
na Argentina. Deixa-me insistir, porque é mesmo um livro notável. Notável. Porque transportar toda esta marginalidade, repito, a brutalidade, a dureza que é uma vida de uma pessoa que é travesti. Mas depois tu leres aquilo e saberes que podias ler sobre qualquer outra pessoa, sobre qualquer outro mundo, é absolutamente extraordinário. Eu não percebo como é que este livro é de 2019, foi editado em 2024 em Portugal, tem passado sem todos os prémios possíveis e imaginários, porque os merecia todos e mais alguns. As Malditas é de quem? Camila Sousa Vilala. E que música Argentina. vamos ouvir, Pedro Cisa Vieira? Nós não vamos ouvir, mas vamos sugerir aos Claro, ouvintes que que ouçam. ouçam. E o que Coisas e sugiro das aos streaming, ouvintes direitos que de ouçam uma canção de alguém que eu considero um dos génios, verdadeiramente génios vivos da música pop, que fez 75 anos por estes dias, que é o Stevie Wonder. Stevie Wonder é um personagem extraordinário. É um tipo que gravou o seu primeiro disco com 11 anos. Antes dos 20 anos já tinha tido imenso sucesso, imensas canções que todos nós conhecemos. E que depois, com 21, 22 anos, junto da sua editora, a Motown, reclamou independência criativa. E passou a produzir e a compor os seus álbuns, etc. E nos anos 70 conseguiu muito fazer álbuns que são completas obras-primas. O que eu sugeria que deixássemos aqui de sugestão é uma canção do álbum de 76, um álbum duplo, Songs in the Key of Life, que se chama Sir Duke. É uma homenagem que o Stevie Wonder faz ao Duke Ellington e a outros nomes grandes do jazz que fizeram a sua formação. E uma das coisas que eu fazia de sugestão para acompanhamento da audição da música é um vídeo que está disponível na internet do Jacob Collier a fazer a análise daquela canção e daquela música. É absolutamente fascinante e ouve-se a música de outra forma depois de se ver isso. Portanto, parabéns, Stevie Wonder. E já agora, eu acho que o Pedro Marcos Lopes quer dizer qualquer coisa. Pronto, já está de castigo. O Pedro Marcos Lopes não vai... Não digo nada. Ele não foi o... Desculpa, eu passei-lhe a palavra. O Pedro Cisa hoje faz anos um grande meu herói. E que o Pedro Cisa Vieira também gosta muito e que tu também te gostas muito. É o Steve Patrick Morrissey, líder da banda da minha vida e que lhe devo todos as homenagens porque nunca nenhuma banda me deu tanto prazer e me dá tanto gozo ainda hoje ouvir. Os Smiths. Os Smiths. E veio de t-shirt e tudo, só para quem não está a ver. É verdade, veio de t-shirt dos Smiths. Portanto, há muita música para ouvir, é melhor dizer assim, porque há aqui muita coisa para ouvir de facto. Na próxima semana, quando voltarmos, já saberemos que caminhos escolheu o PS para encontrar um novo líder. Terá que ser um dos dois, o PS não vai agradar aos dois Pedros ao mesmo tempo. Nem eu sou militante do PSD nem do PS, nem o Cisa é do PS nem do PSD. Tá bem, não podemos... tu podes? Não posso. Não. E o Gustavo? Também não, aqui não há militâncias. Mas já há aqui 3 militantes do Futebol Clube do Porto, já não é mau. Já não é mau. Olha, e este episódio não vai... Não, tu não és, tu és de Leixões. Sou verdadeiramente independente. Não, tu és do Lessa. Lessa ou Leixões? Epá, isto é Só calúnia. alguém do Norte é que percebe o nível de provocação disto. O próximo episódio será gravado, isto hoje tem um bocadinho fora, no dia em que se contam os votos dos imigrantes. Nessa altura saberemos também quem vai liderar a oposição. Até lá, tenham uma boa semana, fique bem. É chegado o momento de fazer as habituais sugestões culturais, música, cinema, teatro, exposições, livros. O que recomendas, Pedro Cisa Vieira? Não. Ai não? Não. Troquei-me todo. Trocaste tudo. Pá. Diz outra então vez vamos lá. que é para não seres Não digo nada. Não digo nada, enganei. Começa essa parte e depois o Gustavo edita. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.